meus caros, aqui é o Corvo. Neste vídeo falarei um pouquinho do EP Takiya Hime, lançado pela Ankimo, mais conhecida como Unlucky Morpheus, na primeira metade de 2020. Em vídeos anteriores do Melodian Corvidae, eu já havia mencionado que EP é a abreviação de Extended Play, utilizada para nomear lançamentos que não são longos o suficiente para se configurar em álbum, mas que também não são tão curtos para serem publicados como single. Embora no Ocidente o lançamento de EPs se tornou pouco frequente, o formato ainda é bastante comum e cômodo no Japão. Além do valor de compra ser mais baixo, o EP também é acessível para ser apreciado no dia a dia, durante o transtorno e o corre-corre nas metrópoles japonesas. Sendo assim, por lá eles nunca saíram de moda, algo que os ouvintes de música japonesa certamente já devem ter notado. Aqui no Ocidente, o EP ainda não é um formato morto, algo importante de ser dito. Muitas bandas independentes, como também é o caso da Ankimo, optam pelo formato não apenas pelo fato do custo ser menor, mas também por vivermos numa era onde cada vez menos os ouvintes consomem álbuns completos. Vários EPs ainda podem ser encontrados em bandcamps da rede, e vez ou outra encontramos alguma preciosidade. Antes de falarmos do conteúdo musical e lírico de Takiya Hime, preciso comentar um pouco sobre um tipo de reação que o EP causou nos ouvintes de J-Rock e J-Metal, especialmente em virtude do belíssimo vídeo criado para a faixa título, que deixarei anexado na tela final. Pelo fato da banda ter abordado vestimentas tradicionais e utilizado timbres característicos de instrumentos japoneses, foi algo frequente na rede comentários do tipo "O Unlucky Morpheus está copiando a Wagaki Band". Tal afirmação acontece não apenas por fruto de desinformação, o que obviamente é uma das razões. Infelizmente eu devo ser um pouco mais severo e perguntar, sem cerimônia, para aqueles que continuam categoricamente insistindo nesta afirmação. Meus caros, vocês estão realmente ouvindo as bandas em questão? De verdade? Estão ouvindo com a devida atenção? Vocês realmente procuram compreender o tipo de música que escutam? Ou apenas batem cabeça ou dançam como pirilampos no meio de seus quartos? Estou sendo severo, eu sei, mas é necessário, visto que a acusação não é apenas injusta com a Unlucky Morpheus, mas também com a própria Wagaki Band. É como se os ouvintes da segunda não estivessem aprendendo nada musicalmente com a banda que dizem tanto gostar. O EP Takiya Hime utiliza elementos clássicos e folclóricos da música japonesa, algo que a Wagaki Band tem como acento. Mas mesmo assim, este EP, musicalmente falando, ainda é muito diferente do que a Wagaki Band faz. Primeiramente, o termo wagaki se refere aos instrumentos tradicionais do Japão, e a Wagaki Band se preocupa em explorar de forma orgânica os timbres desses instrumentos. E a banda faz isso na fusão de 3 estilos, em especial o folk rock, o J-pop e o heavy metal. O ponto de encontro e única ponte que pode ligar este EP da Ankimo com o trabalho da Wagaki Band é o fato da música título conter elementos de folk, embora eles tenham sido introduzidos pelo guitarrista Shiren através do uso de sintetizadores, o que já cria um timbre muito distante do original, que é mais orgânico. No mais, o folk tradicional japonês é fundido com outros gêneros no EP, que são o power metal e o melodic death metal. Sonoramente, há uma diferença notória. Entretanto, alguém ainda dirá: "Ah, mas eles estão se vestindo igual também?" E minha pergunta é simples: e daí se estão? A turma do metal, principalmente do metal japonês da última década, não inventou estes trajes, muito menos são os primeiros a utilizar no intuito de incorporá-los na imagem de um segmento musical. O que notamos na Wagaki Band e também no trabalho de Fuki para este EP, visto que foi ela quem desenhou, costurou e confeccionou os trajes,
é que ambas adicionam elementos bem mais modernos em designs cuja base conceitual já existe há séculos. Claramente nota-se que se mantém o desenho do vestuário, mas é acrescentado a eles elementos que podem ser encontrados inclusive no Visual Kei, outra vertente estética e musical japonesa. Dito isso, ambas as bandas também não foram as primeiras a fazer isso no cenário japonês. A Omi Ozai, que já abordei diversas vezes no canal, faz isso há mais de 20 anos. Inclusive a parte lírica, que faz referências a seres mitológicos e figuras tradicionais do folclore japonês, a Omi Ozai também foi e continua sendo a grande referência para esta turma mais jovem, da nova safra. Que nem é tão novinha assim, porque estes músicos já estão, em sua maioria, na casa dos 30 a 35 anos de idade. Mas o que deixo claro é que, em termos conceituais, eles não estão criando nada do zero, e sim dando continuidade a uma tradição que os antecede. Portanto, é mais do que necessário fazer estes esclarecimentos para que comentários do tipo "Ah, eles estão copiando a Wagaki Band" não se tornem frequentes cada vez que uma banda nova queira incorporar elementos tradicionais da música japonesa no metal. Tal afirmação não é apenas imatura, mas extremamente desinformada. E um fato que deixa isso mais evidente foi a Ankimo ter lançado este EP de maneira totalmente ocasional. Não fazia parte dos planos escrever e publicar essas canções. O que desencadeou isso foi a oportunidade de tocarem no Kanda Myojin Hall, que é uma área de shows que faz parte do EDO-CCO, o Complexo Cultural Edo, que fica na capital, Tóquio. Este complexo foi construído para oferecer à população local e a turistas um ambiente onde podem encontrar o espírito, a estética e os elementos mais acentuados da cultura do período Edo, que sempre estou abordando aqui no canal quando falo de yokais e da banda Omi Ozai. Lá há restaurantes, estúdios, este salão para eventos e shows e até mesmo um santuário. A arquitetura da EDO-CCO é totalmente histórica. É como entrar num complexo totalmente imerso na estética do período Edo. O que inspirou a Ankimo a gravar o EP Takiyasha Hime foi principalmente o santuário do complexo. Lá foram consagradas algumas figuras históricas, incluindo Taira no Masakado, inspiração central deste EP. Quando a oportunidade de tocar para o público no local apareceu, Shiren e Fuki decidiram escrever algo especialmente para o evento, e foi aí que o EP começou a ser concebido. A ideia da banda era ela mesma se adaptar ao contexto do local, se tornar parte de algo histórico, introduzir a si mesma naquele espírito de época. Sendo assim, a Ankimo não está copiando a Omi Ozai, por exemplo, que é a banda que existe unicamente para fazer música acerca deste contexto e época, mais especificamente do período Heian e Edo. Esta estética é algo especial e única para este EP em questão, assim como os trajes lindamente desenhados e confeccionados por Fuki. No show que a banda fez no Kanda Myojin Hall, eles até solicitaram que fosse introduzido um tatame onde a banda tocaria sobre ele. Isso para que o clima na arena mantivesse o espírito de época que eles queriam incorporar, ao invés de perturbar com uma apresentação mais moderna. Algo que certamente deve ter proporcionado uma experiência excelente para aqueles que acompanharam o show. Por ser algo que possivelmente não se repetirá, um acontecimento único que levou Fuki a confeccionar roupas tradicionais para todos e Shiren a escrever músicas que estivessem liricamente adequadas para o recorte histórico, eu penso que eles deviam ter gravado um Blu-ray da ocasião. Considero uma oportunidade perdida, visto o tanto de inspiração e trabalho artístico que foi desencadeado. E tudo com o mais alto nível. Não apenas os vídeos e as vestimentas ficaram lindas, mas as composições, do ponto de vista musical, ficaram estupendas. Nota-se muito esmero nas 3 faixas aqui presentes, Takiyasha Hime, Kuroga Neo e Gouzoko.
Musicalmente, os ouvintes de longa data talvez identifiquem, além dos elementos tradicionais e folclóricos que foram adicionados, um tipo de sonoridade que remete ao Unlucky Morpheus dos primórdios, quando estamos falando de power metal, é claro. E tal percepção é algo assertivo, pois embora as músicas tenham sido criadas para a ocasião e servido para a confecção do EP, elas não foram rascunhadas do zero. É muito comum quando se é musicista profissional guardar material que por algum motivo não foi utilizado em algum álbum prévio. Um riff, um solo, uma letra. Na prática, muitos músicos retornam ao seu banco de dados à procura de ideias que rascunharam no passado, mas que não ficaram satisfeitos o suficiente com o resultado final. Para este EP, o que Shiren faz é retornar ao seu baú e ressuscitar algumas composições às quais ele ainda não estava convencido. Ele mostrou o que tinha para Fuki e para o resto da banda, e sendo assim, eles começaram a trabalhar a partir desta base, convertendo as composições para que elas atingissem o objetivo conceitual e musical que desejavam. Ou seja, houve uma lapidação dessas músicas, com a ajuda dos membros mais recentes da banda, Jinya, Fumiya e Jill. Com os três, as chances de Shiren conseguir melhorar as composições do passado foram muito maiores, porque além de ótimos instrumentistas, os membros da Ankimo são muito criativos também. Já mencionei previamente no vídeo que fiz para o álbum Change of Generation, como a entrada da violinista Jill enriqueceu melodicamente a música da banda. E não vou cansar de repetir isso. O violino dela é como uma camada adicional de chocolate derretido em um bolo que já possuía uma camada crocante e apetitosa. O violino dela agrega muito não apenas em musicalidade, mas também em harmonia e ambientação, algo que este EP iria precisar muito por flertar com a retratação de aspectos folclóricos, mitológicos e de época. Sendo assim, Jill está gigante neste EP. O toque de feiticeira dela é determinante nas partes melódicas. Ela é uma verdadeira bruxa do violino. A faixa título, Takayasha Hime, foi trabalhada a partir de algumas ideias de Shiren que ele teve quando ainda era membro de outra banda, a Icarus Cry. Como mencionei previamente, o estilo de composição tradicional explorado por Shiren foi criado de modo a se fundir com o power metal, que é comumente tocado pela banda. Mas há algumas nuances musicais que acredito serem importantes de abordarmos nessa composição, visto que ela é a música tema do EP e também, na minha avaliação, o grande destaque dele. Primeiramente, falemos do uso de sintetizadores. Shiren não é apenas guitarrista. Ele tem um conhecimento básico de piano e teclado, que ele não descarta quando está escrevendo melodias. Quando vocês escutam trechos instrumentais que remetem a timbres musicais do período Heian, isto é Shiren tocando. Entretanto, o que ele está usando são sintetizadores, e não instrumentos reais, algo que acredito ficar bastante evidente também. Mas não deixa de ser surpreendente, como a sonoridade é algo muito próximo da coisa real. Pergunto-me se atualmente exista qualquer som que não possa ser reproduzido em algum nível por um sintetizador. As possibilidades fornecidas pela tecnologia parecem ser infinitas. E antes que eu me esqueça, gostaria de relembrar mais uma vez que a Unlucky Morpheus produz as próprias músicas. Eles não têm contrato com gravadora e normalmente ficam a cargo eles mesmos da produção. É notório o talento deles na engenharia e produção. Não basta sintetizar o som de um instrumento real, mas precisamos fazer com que ele pareça ser a coisa real. E Shiren, mais uma vez, acertou a mão. Sobre as guitarras, elas também são destaque nessa composição. Como mencionei no vídeo que fiz para o álbum Change of Generation, Shiren tem se envolvido apenas parcialmente com a execução em cordas em virtude da sua condição de saúde. A resultante disso é que Jinya tem ficado responsável por arranjos mais rápidos e diversificados, que exigem mais fisicamente do braço e dos dedos. No caso de Takayasha Hime, o trabalho mais intenso de guitarra foi certamente na parte rítmica. O riff é intenso, veloz, pesado e desafiador. Por sinal, o riff tocado por Jinya é um dos fatores que me faz, musicalmente, ter apreço pelo power metal tocado pela Unlucky Morpheus.
Ele é grave, na cara e nada trivial. Não é um power metal farofa. Muito pelo contrário. A seção rítmica em especial tem um papel importante na música também. Ela carrega um aspecto teatral, visto que foi executado em concomitância com os vocais sujos, os guturais feitos por Shiren. A música narra a história de Taira no Masakado e de sua filha, chamada Satsuki Hime, também conhecida como Takiyasha. A versão de Masakado aqui representada já é a versão deificada, inserida na mitologia e religião. Um dos propósitos das oferendas em santuário é justamente aplacar a fúria de Masakado. E sendo assim, Shiren canta usando os guturais porque está interpretando justamente esta faceta colérica de Taira no Masakado. Já os riffs velozes e pesados de Jinya servem para contextualizar e exacerbar esta fúria, incrementar a intensidade dos momentos onde o personagem deificado está em evidência. A música segue para uma ponte que antecede o refrão. Quem brilha nessa ponte é Jill. Porque ela, musicalmente, tem mais de uma responsabilidade a cumprir aqui. Primeiramente, ela deve tocar seu violino, de modo a dar mais contraste e leveza para os vocais sempre lindos de Fuki, que aqui está cantando de forma suave e interpretando Takiyasha Hime. O ar de donzela é retratado com um tipo de vocalização que, se prestarem atenção, perceberão que demanda duas coisas em especial: o controle da respiração e a entonação. Fuki é divina nos vocais dessa música, porque ela está trabalhando muito a entonação, subindo e descendo, fazendo que sua voz fique bastante emotiva e comunique assim os sentimentos da princesa. E quem precisa estender o tapete para ela brilhar, praticamente montando o cenário com uma harmonia de fundo, é justamente Jill. O trabalho dela fica estupendo. Eu admiro Jill cada vez mais como violinista. Ela é espetacular com o instrumento. Os vocais de Fuki ficam ainda mais belos muito em virtude do que Jill está fazendo em termos de harmonização, deixando as melodias da vocalista mais coloridas. Já o segundo papel de Jill, na ponte, é criar também uma ambientação tradicional do período histórico em questão, em que viveram Masakado e Takiyasha, ou seja, o período Heian. Neste caso, se alguns ouvintes notam algo musicalmente próximo da Omyoza nesta ponte e no refrão que se segue, não é por acaso. É uma questão de estilo e também de representação. A emoção de Fuki começa a ser construída na ponte, mas onde ela explode é realmente no refrão. É no refrão que encontrarão a Fuki que normalmente estão mais habituados. Ela continua com a nuance doce que estava usando anteriormente, mas os sentimentos dela começam a inflar e ficar ainda mais representativos da passionalidade de Takiyasha. Nos versos do refrão, ela sobe o tom e no fim do último, no culminar da altura vocal, ela então aplica o vibrato, para manter a nota alta por mais tempo, algo que é conhecida por dominar e executar com maestria. Outro grande momento é o solo de guitarra, aqui executado por Shiren e, no fim, dobrado com a aparição de Jinya. Muito doce e melódico, assertivo com a proposta musical e as variações de humor constantes a cada fala de Masakado e Takiyasha. O EP, originalmente, iria representar as 3 divindades consagradas no Santuário de Tóquio, mas como a importância histórica de Masakado se tornou maior que a dos demais, a Unlucky Morpheus optou por centrar o tema das canções na figura dele. A canção Kuraganeyo, segunda do EP, faz a presença de Masakado crescer ainda mais em virtude de Satsuki Hime ter saído de cena. Fuki menciona que ela mesma interpreta a princesa apenas na faixa título e, de certo modo, a presença de Masakado se torna maior nas duas seguintes, porque é onde a vocalista assume um papel mais secundário, de uma donzela do santuário. Liricamente, vemos a canção apresentando questões de maior teor político, que levaram à ascensão e queda de Taira no Masakado. Retratam sua coragem e, ao mesmo tempo, petulância ao desafiar o governo central de Kyoto. A faixa aborda ainda a fúria transcendental do samurai, que se mantém no imaginário popular mesmo após a sua morte.
As pessoas que visitam o santuário e a crença na necessidade de aplacar a sua fúria foi algo que o Unlucky Morpheus grifou nas composições do álbum. Eles deixam sempre em voga a revolta contra os impostos abusivos, o barbarismo que acompanhou a insurgência e os passos do Tigre do Oriente foram intensificados principalmente pela bateria de Fumia. Nesta faixa, ele espanca o kit, bate forte nas caixas. Mas o que chama a atenção realmente são as mudanças de tempo e como ele acompanha as notas não apenas dos riffs de guitarra, mas também da voz de Fuk. Notem na ponte que antecede o refrão como ele emula, nas batidas, cada sílaba pronunciada por Fuk. Musicalmente e esteticamente, é algo que não ouvimos com muita frequência. Gouzoukou é a terceira faixa, aquela que encerra o EP. Ela é completamente distinta das anteriores em praticamente tudo, e nos dá a sensação de que não faz parte do mesmo período histórico de composição. Muitos dirão que esta é a música do EP, que poderia ser usada como abertura de algum anime relacionado a Taira no Masakado, ou que tenha a temática samurai associada, digamos assim. Eu concordo, e a explicação para isso é o fato de Shiren tê-la rascunhado há muitos anos atrás. Gouzoukou foi baseada em uma música antiga que Shiren escreveu para uma banda que ele fazia parte, chamada Ju-ichi, 11 em japonês, o que eu imagino que seja o caso mesmo, visto que o nome da banda era escrito em número romano. Como mencionei no vídeo de Change of Generation, o Unlucky Morpheus é uma banda de nerds, formada por músicos que escrevem inspirados por games e animes. Portanto, nada mais natural que Gouzoukou soasse dessa maneira, visto que a base musical dela representa um Shiren mais jovem e certamente ainda mais nerd do que ele é hoje. Gouzoukou é agradabilíssima, é a faixa mais comercial e acessível do EP, de fácil digestão para aqueles que não estão acostumados com um metal mais extremo. Ela contém peso, mas este não é o acento da composição. O estilo impresso pelas guitarras é algo mais típico do hard rock do que propriamente do power metal ou do speed metal, mais frequentes no estilo atual da banda. Mas quem dá a direção musical aqui é certamente Jill. O violino dela é o destaque não apenas na introdução, mas também no refrão. Ele é o grande responsável pela harmonização. Fuk, nesta faixa, esbanja vibratos e notas altas, ainda mais intensas do que nas canções anteriores. Gouzoukou é bem chiclete, mas um bom chiclete, daqueles que viciam e que depois de ouvir é difícil tirar da cabeça. Quando ouvi-la pela primeira vez, você irá querer ouvir de novo, certeza. Para aqueles que são instrumentistas, é uma música gostosinha de tocar, especialmente em violino ou vocalizando. O refrão cantado por Fuk pode ser utilizado até mesmo como um exercício para aquecer a voz antes de uma apresentação. De maneira geral, era isto que eu gostaria de comentar sobre o EP Takayasha Hime. Pessoalmente, eu adorei o trabalho, e para além da apreciação, vejo com bons olhos que bandas recentes estejam interessadas em escrever trabalhos que abordem a história do seu país, que de alguma maneira transmitam esse conhecimento para gerações mais novas que encontram na arte uma forma de entretenimento. Aprender com prazer é a aprendizagem que dá certo. O que encontramos liricamente neste EP não é algo que podemos esperar ver com muita frequência na Unlucky Morpheus, visto que este foi um trabalho excêntrico e ocasional devido aos motivos que pontuei nesse vídeo. De qualquer maneira, é muito bom presenciar outra banda fazendo isso com o mesmo esmero e atenção da Omyoza, que faz um trabalho rico, inestimável e talvez insuperável nesse campo. Para aqueles que estudam a língua japonesa, vocês irão notar que nas letras incorporadas nos vídeos da banda, que deixei anexos na tela final, os termos utilizados são antigos, cultos e que caíram em desuso. Fuk se dedicou muito a retratar o contexto histórico de Taira no Masakado e Takayasha Hime até mesmo na escrita. Um esforço que merece reconhecimento. A história de Masakado é muito rica e daria um tópico à parte, tal o volume de informações reais e mitológicas acerca dele, que apenas aumentaram depois da sua morte.
Ele é considerado por vários historiadores como o primeiro samurai e uma das figuras mais importantes do período Heian. A insurgência organizada por ele deu margem para uma série de crendices em virtude de ter acontecido concomitantemente a terremotos e até mesmo um eclipse lunar na capital. Imaginem como ficou aflorada a superstição do povo japonês durante as revoltas, lideradas pelo samurai, acontecendo ao mesmo tempo dos abalos de terra e com a escuridão que cobria o território. Não é de se espantar que ele seja temido mesmo após séculos de sua morte e que tenha atingido o status de semideus. Ele engendra tanto o símbolo da bravura, de se voltar contra um governo abusivo, como também o da fúria bestial e incontrolável. Seu espírito é considerado malévolo e, de algum modo, necessário de ser apaziguado. Curiosamente, ao longo das eras, as fortunas de Edo e Tóquio pareciam aumentar e diminuir de maneira proporcional a como o santuário era bem tratado. Em algumas ocasiões, já houve interesse de políticos locais de Tóquio de transferir o santuário de Masakado para outro lugar, visto que ele está em uma das regiões mais caras e bem localizadas da metrópole. Por motivos e interesses comerciais, é claro que haveria empresários interessados em fazer isso. Até hoje não conseguiram, porque as tentativas sempre esbarram em alguma resistência. Se a Unlucky Morpheus visitou, foi inspirada a escrever músicas e a tocar numa praça adjacente ao santuário, o motivo reside aqui. Masakado ainda é temido o suficiente para que o seu santuário não seja transferido para outro lugar, para que empresários construam shoppings ou prédios onde ele está localizado. Estamos falando de um santuário que fica perto do Palácio Imperial, então vocês já podem imaginar o valor de cada metro quadrado ali. Um abraço a todos. Espero que tenham apreciado o papo. Saudações, Corvides.